Olá, hoje eu vou responder a página 19 do livro A Conquista de Geografia do 5º ano. Temos aí quantos somos? O censo demográfico, também denominado recenseamento, é a contagem da população de um país feita de tempos em tempos. Então, censo demográfico ou recenseamento, ele faz a conta da população do nosso país de tempos em tempos, tá? No Brasil, é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O censo realizado em 2010 apontou que somávamos 190.755.799 brasileiros naquele ano. Isso de 2010, tá? Outro censo ocorreria em 2020, porém foi transferido para 2022, devido à pandemia de Covid-19. Entre os censos, o IBGE realiza periodicamente as estimativas da população. Em agosto de 2020, a população brasileira era de 211.966.950 milhões de pessoas. Veja na tabela a população absoluta registrada nos censos realizados no Brasil desde o primeiro, em 1872, até o de 2010. Então, o primeiro censo realizado aqui no Brasil foi em 1872 e vamos até o 2010, tá? Brasil, população, 1872 a 2010, em milhões de habitantes, tá certo? Então, em 1872, tínhamos 9.930.000 habitantes. Em 1890, tínhamos 14.340.000 habitantes. Em 1900, tínhamos 17.438.000 habitantes. Em 1920, tínhamos 30.636.000 habitantes. Em 1940, tínhamos 41.165.000 habitantes. Em 1950, tínhamos 51.942.000 habitantes. Em 1960, tínhamos 70.070.000 habitantes. Em 1970, tínhamos 93.139.000 habitantes. Em 1980, tínhamos 119.003.000 habitantes. Em 1991, tínhamos 146.825.000 habitantes. Em 2000, tínhamos 169.799.000 habitantes. E em 2010, tínhamos 190.756.000 habitantes, tá? Essa fonte é do IBGE, Censo Demográfico 2010, Rio de Janeiro, no ano de 2011, página 30. Primeiro, o que aconteceu com a população brasileira no período mostrado na tabela? Olha só, a população brasileira mostrada aqui na tabela aumentou ou diminuiu? Ela aumentou, tá? Em 1872, onde foi feito o primeiro censo, ela tinha 9.930.000. Mas aqui ela já está em 190.756.000. Então, ela aumentou. Aí você coloca, a população brasileira aumentou no período de 1872 a 2010, tá certo? Segundo, de acordo com o texto e a tabela, a partir de 1940, qual foi o intervalo de tempo entre a realização de cada censo brasileiro? Quais foram as exceções? Olha só, a partir de 1940, a gente vê aqui, de 1940, o intervalo foi de 10 em 10 anos, ó, 1940 a 1950, então foi 10 anos. Porque de 20 para 40 foi 20 anos, mas a partir de 40 foi 10 anos, ó. De 50 para 60, 10 anos. De 60 para 70, 10 anos. De 70 para 80, 10 anos. Aí qual foi a exceção? A exceção foi no ano de 1991, porque de 80 para 91 é 11, então foi postergado um ano, tá? Foi adiado para um ano. E também de 2020. 2020 também nós não tivemos o censo, ele foi postergado, tá? Então a resposta é de 10 em 10 anos, exceto nos anos de 1990 e 2020, em que o censo foi postergado, tá certo?